Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Como vocês sabem, a gente já tá no capítulo 3, não é verdade? Acontece que eu recebi alguns pedidos, dúvidas e pedidos para explicar novamente o capítulo 2. O que acontece? A gente começou o capítulo 2 na escola. Eu passei umas atividades e logo começou a quarentena, não é verdade? E aí eu recebi dúvidas sobre equação de segundo grau, expliquei, dei exemplos, enfim, quando vocês estavam fazendo as atividades. Mas eu recebi um pedido especial de uma colega, de um dos alunos do nono ano, que quis que eu reexplicasse o capítulo 2 todinho. Eu perguntei se era toda uma parte, então, enfim. Eu vou explicar novamente o capítulo 2, então mesmo que você não tenha ficado com dúvida, assista esse vídeo, porque eu vou passar mais uns exercícios, então é bom para assimilar o conteúdo, quem já entendeu. Quem não entendeu, oportunidade para entender melhor, tá, pessoal? E sempre que tiver alguma dúvida, pode pedir que eu explico novamente, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte do capítulo 2 fala de produtos notáveis. O que é que são produtos? Produtos são multiplicações, notáveis são importantes. Então, produtos notáveis são multiplicações muito importantes que a gente usa muito, usa bastante. A primeira delas é o quadrado. Vou escrever produtos notáveis de novo não, tá? Vou escrever só o tema. Quadrado da soma. Quando eu falo em quadrado da soma, eu tenho uma soma elevado ao quadrado, tá? Não é soma de quadrado, não é um número ao quadrado mais outro número ao quadrado. É uma soma elevada ao quadrado. Então, a gente sempre vai usar parênteses. Então, eu vou relacionar uma letra e um número, tá? Eu vou colocar aqui 3 mais x, uma soma, elevado ao quadrado, quadrado da soma, ok? Poderia ser qualquer valor, tá, gente? Aqui é só um exemplo. Inclusive, no seu livro tá usando duas letras, tá usando A e B. Então, tá. A forma que a gente já sabe trabalhar é 3 mais x ao quadrado. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, eu vou copiar aqui, ó, 3 mais x vezes 3 mais x. Aqui, a gente aplica a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar 3 por 3, que vai dar 9. 3 por x, que vai dar 3x. X por 3, que dá 3x. E x por x, que dá x ao quadrado. Como eu só tenho o sinal de mais com mais vai dar sempre mais. Dá para reduzir, né? Termos semelhantes. Eu tenho 3x mais 3x são termos semelhantes, x e x. Então, 3x mais 3x vai dar 6x. E mais x ao quadrado. Então, ficou assim o desenvolvimento do quadrado da soma. Só que a gente tem uma regrinha para pular aqui para o final, tá? Uma regrinha de desenvolvimento de resolução do quadrado da soma. Por quê? Porque aí a gente vai tendo uma prática maior e vai facilitando os nossos cálculos, tá? Então, a gente fala assim, ó, o primeiro termo ao quadrado, vou colocar O aqui, o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? 3. 3 ao quadrado. Aí eu desço o sinal mais. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou o dobro, também tanto faz. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. E mais o segundo termo ao quadrado, x ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado é 9, mais 6x mais x ao quadrado. Olha, deu a mesma coisa. Sim, é para dar a mesma coisa, mas é para facilitar a nossa vida. Então, assim, o primeiro termo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. O dobro do primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. E mais o quadrado do segundo, x ao quadrado.
Então, pessoal, você pode sim fazer passo a passo, colocar o número vezes ele mesmo ou vir direto na regra. Você vai usar muito isso daqui. Então, eu te sugiro, te aconselho que você já vá se habituando com isso daqui. Se você tem dificuldade de memorização, faça vários exercícios, coloque números, letras diferentes e vai praticando. Ou então anota aí no cantinho, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? O segundo produto notável é o quadrado da diferença. Diferença, a gente sabe que é menos, subtração. Então, eu vou usar os mesmos números, só que com o sinal de menos, tá bom? Então, eu posso fazer da mesma forma, o número vezes ele mesmo, tá bom? E aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x vezes 3, menos 3x. Menos x vezes menos x. Menos vezes menos mais x ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, termos semelhantes. Eu devo 3x, devo mais 3x. Então, eu devo 6x e mais x ao quadrado. Vamos para a regrinha? O que muda na regrinha aqui é o sinal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ou o primeiro termo ao quadrado. 3 vezes 3, já vou colocar a resposta aqui direto. 9. Aí eu desço o sinal. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. E mais o segundo termo elevado ao quadrado. Só isso. Então, o que muda do quadrado da soma para o quadrado da diferença? No quadrado da soma, é tudo mais. Quadrado da diferença, o segundo sinal, ou o sinal do termo do meio, vai ser negativo, tá? Mas os valores vão ficar iguais se os números forem iguais, tá vendo? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Agora, o terceiro produto notável que a gente vai ver é o produto da soma pela diferença. O que acontece? Eu vou ter os mesmos valores, os mesmos números ou letras. Aqui a gente tem 3 e x, 3 e x. Um produto, que é o resultado da multiplicação da soma pela diferença, tá? Produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Então, eu tenho 3 e x, 3 e x. Um é mais, outro é menos e eu estou multiplicando. Então, tudo no parênteses. 2 a 2 no parênteses. Aqui a gente pode também aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3x. X vezes 3, mais 3x. X vezes menos x, menos x ao quadrado. Termos semelhantes podem ser reduzidos. Então, vai ficar 9. Eu devo 3x, tenho 3x, zerou. 9 menos x ao quadrado. Ou, pela regrinha. Quando eu tenho o produto da soma pela diferença, basta eu elevar o primeiro termo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos o segundo termo ao quadrado. Aqui é sempre menos, tá bom? Então, eu tenho o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Gente, é bem mais fácil do que ficar aplicando propriedade distributiva. Claro que você pode aplicar a propriedade distributiva. Mas aqui, ó, você economiza muito tempo, muito espaço. E às vezes o tempo tá curto, o espaço tá curto. Você vai fazer uma prova com tempo limitado, né? Então, é pra isso, é pra facilitar, tá bom? Então, primeiro termo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos o segundo termo ao quadrado, x ao quadrado. Sempre menos aqui, ó, no resultado, ok? Então, tá aqui o produto da soma pela diferença. Então, esses três produtos notáveis importantíssimos, que é o quadrado da soma,
quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença, ok? Agora, pessoal, a gente vai para fatoração. Quando a gente fala em fatoração, é como se a gente estivesse fazendo o contrário do que a gente estava fazendo lá nos produtos notáveis. Você vai percebendo aqui no passo a passo. O primeiro caso de fatoração, a gente usa muita fatoração, principalmente no ensino médio. Você vai usar bastante a fatoração, por isso que vocês já estão vendo aqui agora, tá bom? Primeiro caso de fatoração é colocar fator comum em evidência. O que é fator comum? É um valor, um número ou uma letra que seja presente em todos os termos, tá bom? Aqui a gente tem dois termos. Então, quem está presente nos dois termos? X, né? Ah, mas eu não tenho certeza, professora. Fatora. Aqui tá bem simples, mas você pode colocar assim, ó. A vezes X mais B vezes X. Eu tenho X em um termo, tenho X no outro. Então, o fator comum é o X. O X está multiplicando, então eu vou escrever X vezes parêntese. O que sobrou no primeiro termo? O X eu já usei, tá? X eu já usei, sobrou o A. Baixo o sinalzinho que é mais. O que sobrou no segundo termo? Já usei o X, sobrou B. Se você desenvolver X vezes A, XA ou AX, mais X vezes B, XB ou BX. Se você desenvolver, você volta lá, tá? Mas não precisa, é só pra tirar a prova, só pra ter certeza, tá bom? Então, fator comum em evidência. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, um exemplo maior. 10x, vou colocar aqui, ó. 10x ao quadrado menos 15x. Tá, vamos fatorar. Ah, eu não sei fatorar o 10. Não sei fatorar o 15. Vou colocar aqui, ó. Fatorar é reduzir o número em fatores primos. Primeiro número primo, que é o único número primo par, é o 2. E é o menor de todos. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 só dá por 5, que vai dar 1. Então, aqui, ó, 2 vezes 5, o 10. Ah, professora, eu já sei, posso fazer direto? Pode. 2 vezes 5, x quadrado é x vezes x, tá? Fatorei o primeiro termo. Ah, professora, o 15 eu já sei que é 3 vezes 5, porque eu tô afiado na tabuada. Lembrando que é pra estudar a tabuada, tá? Nos próximos dias aí eu vou cobrar a tabuada, vou pedir vídeo de alguém tomando a tabuada de vocês. Então, vai estudando, vai se preparando. 3 vezes 5 vezes x. Então, eu vou ver todo mundo que repete, todo mundo que está participando nos dois termos que a gente tem. Olha, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, o fator comum que vai ficar em evidência é 5x. Então, 5x que multiplica, coloco parênteses. O 5 e o x eu já usei, então não existe mais para mim. Sobrou 2 vezes x, 2x. Baixo o sinal, sobrou 3. Coloquei o fator comum em evidência e vai ficar assim, ó. Se você desenvolver, você volta lá. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x quadrado. 5 vezes 3, 15, x. Menos 15x, ok? Então, assim a gente coloca o fator comum em evidência, tá bom? Aí, olha só, o segundo caso de fatoração é o agrupamento. Eu vou juntar, mas calma, tá? A gente vai fazer devagarzinho. Eu vou fatorar tudo. A vezes B mais A menos B vezes X menos X. Aí eu vou colocar fator comum em evidência 2 a 2. Aqui eu tenho 4 termos. AB é um termo, A é outro termo. BX é um termo, X é outro termo. Aqui com o sinal negativo, tá bom? Então eu vou juntar 2 a 2. Esses dois aqui tem alguma coisa em comum que é o A. Esses dois aqui tem alguma coisa em comum que é o X. Professora, eu poderia trocar os pares? Se você tiver fator comum 2 a 2, você pode agrupar do jeito que você quiser, que lá no final vai dar certo, tá bom? Precisa ser na ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não, tá? A não ser que não tenha como. Por exemplo, o A com B dá para associar
com BX, que tem B e B. Mas o A com X não dá. Então, aqui só tem uma forma, mas tem casos que dá para associar diferente, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho o A. Vou marcar aqui, ó, A e A. A que multiplica. Aqui sobrou B. Mas a gente tem um sério problema de A cancelou, sobrou 0. Não. A dividido por A vai sobrar 1. Não é 0. Presta atenção, tá? O númerozinho que acompanha o A aqui é o 1. E A dividido por A dá 1, não dá 0. Ó, A vezes B, AB. A vezes 1, A. Então, tá certinho. Aqui, pessoal, o fator comum é o X. Só que o menos também repete nos dois termos. Então, eu vou usar menos X. Eu tenho que usar, eu preciso, eu devo usar tudo que repete, tá bom? Não é, mas eu vou colocar só o X. Não, eu vou colocar só o menos. Não posso, tá? Senão vai ficar errada a minha continha. Então, menos X que multiplica. Se eu usei o menos e o X, sobrou B. Aqui é 0, né? Não. X dividido por X sobra 1. Menos X dividido por menos X sobra mais 1. Vamos conferir? Menos X vezes B, menos XB ou menos BX. Menos X vezes 1, menos X. Então, ok. Terminou? Ainda não. Quando a gente tem 4 termos, a gente tem que observar se não dá para fazer o agrupamento. Até agora, a gente estava colocando fator comum em evidência. O agrupamento é colocar fator comum em evidência 2 vezes, mais uma vez. Porque aqui, ó, pessoal, B mais 1 repete nos dois termos que eu tenho agora, tá? Então, B mais 1 é um fator comum que eu vou colocar em evidência. B mais 1 multiplica. Já usei o B mais 1, sobrou A menos X. Tá vendo? Então, o agrupamento é fator comum em evidência, fator comum em evidência. Mais uma vez, tá bom? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Tem um outro exemplo. A ao quadrado menos 5A. Vou colocar aqui. A ao quadrado menos 5A mais A menos 5. O que acontece? Eu tenho A vezes A menos 5 vezes A mais A menos 5. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho menos 5, tá bom? Então, eu posso associar, por exemplo, o primeiro com o terceiro termo, tá? Os dois sem A. A que multiplica. Se eu já usei um A, sobrou um A aqui. Mais. Se eu já usei A dividido por A, vai sobrar 1, certo? O segundo e o último termo, o segundo e o quarto, tem menos 5. Então, menos 5 vai multiplicar. Aqui sobrou o A, menos 5 dividido por menos 5, mais 1, certo? Então, eu coloquei os fatores comuns em evidência, mas agora eu tenho mais um aqui comum, que é a hora do agrupamento. Então, A mais 1 que multiplica. Aqui sobrou A e aqui sobrou menos 5. Se você desenvolver isso daqui, você vai chegar lá em cima novamente, com certeza, tá bom? Então, ficou assim, ó. Segunda propriedade, que é de agrupamento. A terceira propriedade, ou terceiro caso, é a diferença entre dois quadrados. Tá bem fresquinho, né, na nossa cabeça agora, porque a gente acabou de ver ainda no comecinho desse vídeo os produtos notáveis. E quando a gente tem um produto da soma pela diferença de dois termos iguais, a gente vai chegar lá no resultado do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, quando eu pedir para fatorar isso daqui, dois números ao quadrado, porque 64 é 8 ao quadrado, tá boa? A gente vai fatorar, a gente vai voltar lá no produto notável. Então, eu sei que a raiz quadrada de x quadrado é x,
Raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu vou escrever x mais 8 vezes x menos 8. Ai, professora, como assim? Não entendi. Vamos lá de novo. Vamos voltar lá, ó. Lá no produto notado. Produto da soma pela diferença. Então, eu tenho x e 8, x e 8. Mais e menos. Produto vezes produto da soma pela diferença de dois números iguais. Os números são x e são 8. Vamos aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, não 2x. X vezes menos 8, menos 8x. 8 vezes x, mais 8x. 8 vezes menos 8, menos 64. Devo 8x, pago 8x, zerou. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 64. Quando eu te peço para fatorar a diferença entre quadrados, você vai voltar aqui em cima, produto da soma pela diferença. Então, basta você fazer o quê? Tirar a raiz do primeiro. Raiz de x quadrado é x. Tirar a raiz do segundo. Raiz de 64 é 8. Colocar entre parênteses com sinal de mais, repetir, colocar entre parênteses com sinal de menos. Lembrando que aqui é vezes, ok? Certo, pessoal? Eu vou fazer mais um exemplo desse daqui, da diferença de quadrados, só para ver se a gente está afiado mesmo. 25x ao quadrado menos 81. Eita, agora tem um número e uma letra, ok. Raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. Raiz quadrada de x quadrado, eu sei que é x. Raiz quadrada de 81, eu sei que é 9. Então, eu vou ter isso daqui no parênteses com o sinal de mais. E o mesmo valor, os mesmos valores no parênteses com o sinal de menos. Ah, eu tô na dúvida. Desenvolve para ver se vai dar a mesma coisa. Deu a mesma coisa? Você tá certinho, tá fazendo as contas direitinho, tá bom? O quarto caso, vou fazer aqui embaixo. O quarto caso é o caso do trinômio quadrado perfeito. Quando a gente tem um quadrado de soma ou um quadrado da diferença, que vai ser a mesma, mais ou menos a mesma forma de fazer, a gente sabe que o resultado é o primeiro termo ao quadrado, quando é positivo, positivo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, duas vezes x, 2x, vezes 5, 10x, e mais o segundo termo ao quadrado. O que acontece? Quando eu tenho isso daqui, e eu te peço, ficou feio, e eu te peço para fatorar, você vai fazer o quê? Você vai pegar o primeiro termo, vai tirar a raiz. Raiz de x quadrado, x. Vai pegar o terceiro termo, porque geralmente vem nessa ordem, tá? E vai tirar a raiz. Raiz de 25, 5. Baixa esse sinal aqui, que no caso é mais, e eleva ao quadrado e confere. Nem sempre quando você tem o trinômio, vai ser trinômio quadrado perfeito. Tá? Às vezes você pode ter um trinômio aqui, por exemplo, se fosse 8, não daria certo. Se fosse 5, não daria certo. Então, você vai conferir. Primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, opa, 10x, e mais o segundo ao quadrado. Então, ok, dá para fatorar, tá? Isso é trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio? Tem três termos, trinômio. Do quadrado perfeito é um quadrado de soma. A gente chama isso daqui de trinômio quadrado perfeito. Então, para fatorar, você simplesmente vai tirar a raiz do primeiro, do último, descer o sinal do segundo termo ou do termo do meio e conferir se realmente dá isso daqui, tá bom? Deixa eu fazer um outro exemplo pro quarto caso ainda. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Nove x ao quadrado mais 60x mais 100. Tá. Vamos tirar a raiz de 9x quadrado. Raiz de 9
3. Raiz de x quadrado, x. E agora do último termo, raiz de 100, 10. Baixa aqui, ó, o sinal do segundo termo, isso ao quadrado. Agora a gente confere. 3x ao quadrado, 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x dá 6x vezes 10, 60x. E mais o segundo ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Então é só isso, pessoal. Ao invés de estar fazendo desenvolvendo o produto notável, a gente está fatorando, então a gente está fazendo o contrário, operação inversa. A mesma coisa você pensar assim, ao invés de somar eu vou subtrair, ao invés de multiplicar eu vou dividir. Então, ao invés de desenvolver o produto notável, você vai fatorar, tá bom? Tem outros casos aqui, eu vou fazer um exemplo. Outros casos são casos gerais, assim, que você vai usar mais de um dos casos de fatoração. Tá bom? Por exemplo, 3x ao quadrado menos 75. Então, vamos fatorar. Vamos tentar fator comum em evidência. Então, eu tenho 3 vezes x mais 3 vezes 5 vezes 5. Ah, professora, eu não sei fatorar 75. Faz lá no cantinho, tá? Então, aqui eu tenho 3 e 3. Fator comum para os dois. 3. Primeira coisa, você vai tentar o fator comum em evidência, que é o mais simples, o mais fácil, que tá em muitos casos. Tá. O que sobrou aqui? X vezes x, x ao quadrado. Mais, o que sobrou aqui? 5 vezes 5, 25. Terminou? Parece que sim. Mas o que acontece? O x ao quadrado... Ai, aqui era menos, ó. Desculpa aí, coloquei o sinal errado. Então, aqui era menos. O x ao quadrado e o 25, que é 5 ao quadrado, estão aqui, ó. Diferença entre quadrados. O que você lembra? Aí você vai ter que lembrar de uma forma de fatoração. Quando eu tenho diferença entre dois quadrados, eu posso escrever como produto da soma pela diferença. Professor, então eu tenho que saber todos os casos de produto notável, fatoração? Sim. Por enquanto está fazendo exercício, vai olhando, anota ali num cantinho uma folha, anota no caderno, anota ali ou vai com o livro ali do lado, para você saber. Mas na hora de fazer prova, alguma coisa assim, você tem que ter em memória, porque você não vai poder usar o livro, o caderno na hora da prova, né? Então, lembrar que quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, eu vou fazer produto da soma pela diferença. Tira a raiz de x quadrado, que dá x, tira a raiz de 25, que dá 5. Um mais, outro menos, os mesmos valores. Tá ok, pessoal? Isso aqui, essas fatorações, não só isso daqui, mas todas essas formas de fatoração, servem para números. Inclusive, a gente fez... Eu vou repetir aqui com vocês um exemplo de um exercício que a gente fez. Eu tô sem calculadora para fazer isso daqui. Ah, eu dou conta, né? Eu vou ali no cantinho e faço 105 vezes 105, 95 vezes 95, coloco tanto, menos tanto. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho para você ver em que número que você vai chegar. 105 vezes 105 vai dar 11.025. 95 vezes 95 vai dar 9.025. Então, você vai fazer 11.025 menos 9.025. Tá. Ah, mas eu sei produtos notáveis. Eu tenho um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Diferença entre dois quadrados. Então, eu posso fazer o produto da soma pela diferença. Professora, para que serve isso? Vou inventar mais coisas. Olha, presta atenção. Pega os dois números, somo, vezes. Pega os dois números, subtrai. 105 mais 95 dá 200. Número mais fácil, mais redondo de calcular. 105 menos 95 dá 10. 200 vezes 10 é só aumentar um zero. 2.000. Tá vendo que fica muito mais fácil de calcular do que fazer 105 vezes 105, 95 vezes 95 e subtrair? Tá vendo como facilita a nossa vida até com os números? Então, pessoal, é pra isso, tá? Às vezes a gente fica assustado
com a novidade, com uma coisa diferente, mas nada mais do que ajudar, do que facilitar a nossa vida, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode perguntar no e-mail, se não tiver entendido alguma coisa, pode falar, tá? Que eu tô à disposição. E aí depois dessa explicação vai ter uns exercícios sobre isso daqui, e aí eu vou explicar a outra parte, que é a equação de segundo grau, que também é muito importante, assim como fatoração, produtos notáveis, equação de segundo grau é importante demais também, tá bom? Então, tchau, tchau, um abraço, até mais.